Eldorado FM, programa Painel Popular, e o quadro Perfil desse domingo entrevista Valdir Alves de Araújo. Para quem não sabe, Valdir de Araújo aqui em Elesbom Veloso já foi um pouco de tudo: árbitro de futebol, dirigente de equipe, foi também escrivão de polícia. Valdir Araújo foi comunicador de rádio. Valdir Araújo já também se destacou pelo fato de ter feito um trabalho junto à seleção de Elesbom Veloso. E há 34 anos ele vai completar como servidor público municipal. Então a gente vai aguçar um pouco da vida desse grande amigo Valdir Alves de Araújo no perfil desse domingo. Valdir Araújo, inicialmente dizer da satisfação de te receber aqui na Eldorado FM, no quadro Perfil. Eu gostaria que você começasse falando aí das suas raízes. Haja vista que no início, para minha surpresa, eu que imaginava que você fosse elesbonense, mas bem na verdade você nasceu em Francinópolis, né, Valdir? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Eu nasci em Francinópolis. Sou elesbonense de fato. Me criei aqui, mas minhas raízes é de Francinópolis. Meu pai era de São Marcos, município de Francinópolis, minha mãe do Piquezeiro, também de Francinópolis, e eu nasci lá e me criei aqui em Elesbom Veloso. Qual a recordação que você tem do lugar que você nasceu? A época ainda nem era Francinópolis, creio que a época ainda era Papagaio, né? Era Papagaio. Eu estimo aquela terra, como também meu povo todinho que mora lá. Mas eu... Tem raízes lá ainda, Valdir? Tem muitas. Minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, é de lá de Francinópolis. Mas eu adoro essa terra aqui, Elesbom Veloso. E por Elesbom Veloso eu estou inteira disposição para fazer qualquer coisa em prol dessa cidade. Você não nasceu em Elesbom, mas se sente um elesbonense nato. Elesbonense de coração. E Francinópolis, sua terra, a terra em que você nasceu, vez por outra você volta lá? De vez em quando eu tenho um tempinho, eu vou lá, me comunico com meus familiares e nunca desprezei nenhum. Quando eles batem na minha porta, estarei pronto e estou pronto a qualquer hora do dia ou da noite para servir a eles. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu tenho um lema na minha vida. Você recorda o princípio de vida, Valdir, aqui em Elesbom Veloso? Uma vez que sua família migrou lá de Francinópolis aqui para Elesbom, você recorda como é que foi o princípio de tudo? Meu pai casou com a minha mãe e veio morar como agregado do Major Everto na época de 60. E eu... Você ainda menino, né? Menino, criança, ainda me lembro ainda da época que o papai se mudou pra cá, e de lá nós moramos uma etapa lá nas Lajes, e no dia 23 de setembro de 63 nós mudamos pra aqui, pra cidade de Elesbom Veloso. A recordação que você tem do seu pai já em memória, o seu Alcides Vieira de Araújo, Valdir? Era um velho duro. Ele tinha o objetivo de ensinar os filhos a trabalhar e ser honesto. Passou muito ensinamento para vocês? Passou muito ensinamento, e um dos principais é que nunca chegou nem na minha porta, que eu me lembro, nunca chegou nada de cobrança, essas coisas. Ele nunca decepcionou a família dele. Valdir, a sua estada aqui em Elesbom Veloso, ela se divide em vários segmentos. Vamos aqui elencar o primeiro, vamos abordar aqui o primeiro, a sua atuação no rádio. Eu gostaria que você destacasse a sua passagem na RVC, a Rádio Vale do Coroatá. A Rádio Vale do Coroatá foi um incentivo do meu amigo Jordão, quando ele trabalhava na Rádio Vale do Coroatá. Eu estava num momento difícil da minha vida, tinha me separado. Quando o cara se separa, toda porta que ele bate, todo mundo vira as costas. Todo mundo acolhe ou não? Não. Não tem acolhimento, não. Tem nada, rapaz. Tem porrada. Quando o camarada chega precisando, todo mundo bate a porta. Aí quando você começa a crescer, é que vai se estabilizando.
O Judão me deu a mão e eu comecei a atuar no rádio, contando a história de Lampião, rei do cangaço, e por aí afora terminei num contador de piadas. Ainda hoje eu conto determinadas piadas na roda de amigos. Daqui a pouco você vai contar outra. Tudo bem. Aí a gente vai levando a vida dessa forma. Você passou momentos realmente difíceis, Valdir, na vida, principalmente aquilo que você comentou ainda há pouco, a separação. Como é que você superou tudo? Neto, é muito difícil. Sim. É muito difícil a gente narrar tudo, porque é uma longa história no ato da separação. Eu conheci essa moça lá em São Félix, me casei, não deu certo porque ela escolheu um outro caminho e eu acolhi, acatei no momento. No momento a gente não aceita, mas depois com conviver com a estrada da vida ensina a gente a admitir os momentos difíceis. O momento mais difícil da minha separação foi quando eu recebi minhas filhas de volta, que ela ficou na guarda da mãe, e elas me procuraram e eu fiquei durante 4 anos sendo pai, mãe, padrinho, madrinha, tudo para elas. E eu aguentei 4 anos com elas, sozinho, só eu e Deus e elas, e aí eu não gosto de me estender mesmo. Nessa fase difícil, a senhora, sua mãe, inclusive a dona Ceci, que a gente deixou aqui de comentar, eu acredito que ela lhe deu um suporte, né? Você sabe como é mãe, Zé Neto. Todo lugar você pode encontrar um pai, mas mãe só tem uma. Inclusive ela está ainda hoje aí para contar a história, né? 79 anos. Ainda hoje a minha mãe me acolhe nos momentos difíceis. Velhinha como tá, mas é quem me dá a mão. Que quer se emocionar, Valdir? Assim, um pouco querendo se emocionar. É assim mesmo, mas a gente supera tudo. Valdir, vamos voltar aqui para a Rádio Vale do Coratá. Lá você tinha, salvo engano, o Domingo Espetacular, que era um programa que se realizava ali de 1 até as 3 da tarde, e depois sempre saía para o Estádio Nogueirão. Sair as carreiras para não perder a hora do jogo e atuar como juiz. Quando eu estava na rádio, naquela época, eu era juiz de futebol e ajudando o esporte de Lesbos. Agora teu programa era líder de audiência, você tinha um recorde de cartas ali, um programa que recebia muitas cartas, Valdir. Era muitas cartas, eram muitos ouvintes, e tinha deles que agradavam nas críticas. Você sabe como é, a gente recebe crítica e elogio. E eu agradeci a todos, porque aqueles que criticam, dizendo que o programa é ruim, eles ajudam a gente também, porque dizem, vamos abrir o rádio para ver o que aquele égua vai falar. Mas fez muitas amizades a partir daquele programa, Valdir? Fiz muitas amizades, inclusive minha atual esposa, eu consegui, eu tinha 42 anos na época, e ela tinha 15. E ela se admirou do meu trabalho e eu fui lá na zona rural. Lá na zona rural, e eu carreguei ela comigo. E tá vivendo até hoje. Estou vivendo, graças a Deus, com dificuldade, mas agora estabilizei e estou oferecendo tudo que minha esposa quer, meus filhos querem, e o que eu puder fazer eu faço. Para você foi uma grande experiência aquela passagem na Rádio Vale do Coratá? Foi muita experiência, Zé Neto, porque a gente se alivia, é um tipo de terapia, Zé Neto, para a vida da gente. Eu passei muitos momentos difíceis. Perrengues, né? Perrengue. E se não fosse a Rádio Vale do Coratá, que eu tenho muito a agradecer, meu amigo Benoni, se não fosse ele, talvez eu tinha descambado na ribanceira do alcoolismo. E ele não deixou eu cair nisso.
A propósito, você se recuperou dessa coisa chamada alcoolismo? Hoje, como é que é o comportamento do Valdir para esse aspecto? Fumante você ainda é, tanto é que você está fumando aqui. Eu terminei de fumar pelo fato da ansiedade. Agora, no que diz respeito ao alcoolismo, eu não bebo mais. Eu parei de tudo, porque a escola melhor que a gente tem é a escola da vida. E a gente só dá fé da palhaçada que o bebo faz quando a gente tá bom. Tá tranquilão você agora? Tô tranquilo agora, estabilizei. Meu lema é arranjar amigos e conservar esses amigos. E observe você ter uma vida alternada em termos de vivência. Ora você está aqui em Elesbão, ora você está no interior. Você se divide entre Elesbão e o interior, me parece, né? Renato, quando a gente cai pra idade, a gente tem que caçar uma coisa a fazer. E eu tô achando... encontrei um pedacinho de terra lá do governo e eu plantei caju. E tô lá com questão de assentamento, é? É questão de assentamento, e eu conservei porque quando a gente cai para a idade, a gente tem que construir algo para os filhos da gente. Então eu tô fazendo tudo para deixar alguma coisa para meus filhos quando Deus do céu me chamar. Valdir, em relação à seleção de Elesbão Veloso, eu gostaria que você destacasse agora o seu trabalho na área esportiva local. Mas, Neto, o destaque que eu tinha era ser muito folclórico no tempo que eu era massagista, como massagista e colaborador da seleção de Elesbão Veloso. Inclusive, Zé Neto, eu tinha uma máquina de datilografia dentro da minha sacola que eu falsificava ficha, tudo, negócio, tudo. Eu fazia tudo para ajudar a seleção de Elesbão Veloso. E aquilo ali se tornava... Isso aí é até lendário, né, Valdir? Isso aí se transformava em folclorismo, inclusive... Para recordar um fato engraçado aí das suas andanças como desportista, Valdir, como dirigente da seleção, como massagista, enfim. Dá, porque eu entrava em campo no Albertão, ainda me lembro, que o Valdir, o outro Valdir Araújo radialista, né? Radialista da Pioneira, dizia assim: e lá vai Valdir Araújo, o outro que não sou eu. E aí eu entrava em campo e sempre dando cambalhota e correndo muito, e aí fui me destacando e hoje eu sou conhecido inclusive na Fundesp. Você tem boas recordações, Valdir, do esporte aqui em Elesbão Veloso, aquele tempo realmente que marcou o futebol local? Tem, Zé Neto, são vários, são muitos. Inclusive eu era um cantador de samba na época que Elesbão Veloso foi campeão do Intermunicipal. Era sambista, cantava muita música do Bezerra da Silva, e eu construí muitas amizades, inclusive o pessoal de Zé de Freitas são muito meus amigos. Ainda hoje eu conservo essas amizades. Você falou ainda há pouco em falsificar documento. Era a época do Intermunicipal, Valdir. Naquela época do Intermunicipal realmente a coisa corria solta realmente? Tinha de certa forma assim um lado liberal de tudo? Tinha, Zé Neto, um lado liberal, e a gente fazia com muito cuidado. Inclusive o Manel Ramos passava a mão por cima de minha cabeça para mim tolerar minhas doidices, e eu fazia para ajudar Elesbão Veloso a conquistar muitas coisas. Valdir, naquela época do Intermunicipal tinha realmente aquela famosa ajuda, o apito amigo da arbitragem? Tinha o Paraíba, inclusive o nosso amigo, aquele... O peruano, né? Não, o peruano... É outro, isso aí é outro. O peruano correu atrás de mim lá em Ipiranga. Qual foi isso aí, Valdir? Dá pra contar? Eu cheguei lá, ele tava apitando o jogo, aí eu disse: apita o jogo, juiz ladrão, mas só entre eu e ele. Ele mandou a polícia correr atrás de mim, mas eu dei um drible na polícia lá em Ipiranga, e eles ficaram de besta, e aí prenderam minha sacola, e eu fiquei ali arrodeando, até quando eu dei com a mão na sacola e corri e me misturei. Você lembra do lendário jogo entre Elesbão e Amarante, o jogo marcado por muita confusão aqui em Elesbão, no Nogueirão? Você sabe algo daquela partida? Sei, Zé Neto, naquela época, sabe o que era que eu era? Eu era gandula.
Rapaz, naquele dia foi um dia marcante, porque eu vi a pé deitar e o pau torou lá no É verdade que prepararam os cacetes tudinho e deixaram já no ponto pra hora da briga? Foi o meu amigo Vicente ali, que trabalha. Bombeiro. Vicente Bombeiro, preparou uns pauzinhos, só ele sabia onde era que estava, lá no estado Nogueirão, naquele tempo. Então começou em Amarante primeiro, né? Ah, aquele negócio do Amarante. Lá pra cá. Amarante é aquela rivalidade de jogador bater em jogador. Agora aqui o caso foi sério, porque um torcedor do Amarante invadiu o campo, aí o pessoal de Lesbos Heroes não deixou barato, pularam a alambrada e o pau comeu. Lá nesse dia foi madeira que deitou mesmo, chicote estralou lá alto, Zé Neto. Valdir, você criou o Cosmo, né, lá na Senec, ainda na área esportiva? Criei um Cosmo da área esportiva lá da Senec, com apoio total da dona Socorro Salles e minha amiga do peito mesmo, e aí ela me deu total apoio e eu toquei essa seleção. Nós somos vice-campeão do torneio naquela época. Para sair agora do esporte, eu gostaria que você falasse também a sua atuação como árbitro de futebol e bandeirinha, que você foi aqui no futebol de Lesbos por muito tempo. Zé Neto, é muito complexo, porque eu estava uma vez lá no ABB e um camarada me falou que não apitava jogo que eu fosse árbitro também. Aí eu achei por bem também não apitar jogo, ele participando no quadro de arbitragem, não quero citar o nome, e aí chamaram ele para apitar e eu disse que saí mesmo. E teve outro cidadão que disse que se eu aplicasse cartão amarelo nele, ia me surrar. E eu, depois de velho apanhando, achei por bem sair. Valdir, eu tô sentindo você ausente do futebol em Lesbos. Nunca mais te vi no estádio Nogueirão, nem nada. O que é que tá acontecendo? Zé Neto, quando a gente tá demais na cova, a gente tem que reconhecer isso aí. É o momento certo, no momento adequado eu saí. Mas eu não admiti ainda que abandonei o esporte. No momento exato eu posso voltar ainda a colaborar com o futebol lesbonense. Futuramente, né? Quem sabe, né? Mudando de gestões, se for o caso, eu poderei voltar. Mesmo de longe, você está acompanhando aí a Copa Cidade? Não, eu não estou tendo informações de nada e eu... Está distante? Distante, totalmente distante. Eu não quero tomar conhecimento disso, Zé Neto, porque me traz muita saudade. Valdir, você já foi também escrivão de polícia, Valdir? 21 anos trabalhei na delegacia de polícia, prestei relevantes trabalhos, reconhecido por alguns e repudiado por outros. Inclusive eu estava num julgamento um dia desse de um cidadão e o doutor João de Castro me falou: você está conhecido da gente, prestou relevante serviço. Eu digo: prestei, doutor. Quantos anos? 21 anos na delegacia como escrivão. Ele se admirou e aí eu fiquei. Hoje eu me recordo de determinadas coisas. Passou por situação difícil, Valdir, no período em que foi escrivão? Não, passava, Zé Neto, como qualquer escrivão passa. Qualquer um que trabalha nessa área passa, porque você constitui muitas amizades, mas o que diz respeito à bandidagem se torna seus inimigos, onde é o mais perigoso. Uhum. Realmente tem isso aí. Esse é o lado mais difícil de tudo. O lado mais difícil de um escrivão de polícia é a constituição de inimigos por lado dos bandidos, dos cidadãos não. Tá certo. Valdir, você vai completar muito em breve, você me falava aqui em off, 32 anos como servidor público municipal, mas ainda está na ativa? Estou na ativa, Zé Neto. Aposentado? Já estou aposentado e estou na ativa porque a Dilma criou uma lei aí, ou não sei quem foi os parlamentares criaram uma lei aí que protege, me assegura direito adquirido de eu trabalhar até os 70 anos. Você vai trabalhar até os 70 anos?
se Deus permitir, eu vou. Agora eu tô achando o fogo muito curto. Muito recentemente você completou 56, então tem mais 14 ainda pela frente. Tem, eu tô esperando cumprir esses 14, porque ainda tem menino pequeno ainda para cuidar. Valdir, na televisão, destaque aqui, você... O que é que você gosta na televisão? Zé Neto, eu gosto do esporte e jornalismo na televisão. Aquele negócio de novela. Gosto também de programa de humor do Tom Cavalcante, daquele CQC, eu adoro aquele. Ainda assim, apesar de você não ser um apreciador de novela, mas você admira alguns trabalhos de ator, de atriz, tanto é que você colocou aqui o Tony Ramos como ator e a Suzana Vieira como atriz. Naquele tempo, Zé Neto, no início das novelas, Zé Neto, não tinha aquele escandalismo que tem hoje da pessoa querer engolir outro, como chama um beijo. Mas era mais decente, era? Era mais decente, o beijo técnico. Aquilo ali, pra mim, é muito fraco. Como cantor, você colocou aqui o Rei Roberto Carlos e o Bezerra da Silva, que inclusive você comentou que cantava na época da seleção, puxando lá o pessoal. E cantora você preferiu não opinar. Eu gostaria que você passasse aqui as suas opiniões. Os cantores, Roberto e Bezerra, e por que você não quis colocar uma cantora? Não, porque tem muitos cantores, é muito complexo. Mas tem uma que eu admiro a disposição mas não sou muito fã, mas eu admiro o jeito dela, é a Elba Ramalho. E os cantores, Roberto e Bezerra? Roberto e Bezerra. O Bezerra da Silva não por incentivar o tóxico, mas é pelo folclorismo. E o Roberto Carlos é porque o rei nunca perde sua majestade. Times você tem dois, Botafogo no Rio e a Lusa, né, a Portuguesa em São Paulo. Portuguesa de esporte eu aprendi a torcer pela Portuguesa no tempo que eu morava em Santos, porque eu morava sob a sede da Portuguesa lá em Santos e me tornei essa paixão até hoje, né? Essa paixão ainda hoje eu tenho. E Botafogo desde quando eu me entendi no mundo que eu sou botafoguense. E o Glorioso não deu o Rio de Janeiro, o Carioca acabou perdendo aí a decisão pro Fluminense. Rapaz, aquilo ali é muito relativo aquilo ali, porque ali não deu, o Botafogo vem atravessando umas fases meio ruins, não contrata assim uns atletas que preencha todos os requisitos que uma boa seleção como o Real Madrid preenche, né? O brasileiro está começando esse final de semana, você aposta aí no Botafogo fazer uma campanha boa? Zé Neto, apostar no Botafogo, eu não tenho coragem de apostar, mas torcer por ele eu vou continuar. Valdir, você, sem sombra de dúvida, é um autêntico contador de piadas também, tanto é que no seu programa Domingo Espetacular na rádio, na época, a RVC, eu ouvi muitas piadas e me divertia muito. Dá pra soltar uma piadinha aqui pro ouvinte da Eldorado, do perfil? No ouvinte da Eldorado, eu tenho muitas piadas a soltar, inclusive você me pegou de calça curta, mas eu vou contar uma piada aqui de um determinado cidadão que foi prestar um depoimento. O cara disse, o delegado falou pro cara: como é seu nome? Ele disse, o meu? Sim. José. José de quê? José Pereira da Silva. Tudo bem. O nome do seu pai? Disse, do meu? Sim, rapaz. Pedro. Pedro de quê? Pereira. Só Pedro Pereira, não, da Silva. E o nome de sua mãe? Ele disse, da minha. Aí o delegado já irritado disse, não, da minha. Aí o cara disse, eu não sei. Eita, Valdir. Tem outra, Valdir? Tem muitas outras. O camarada chegou, disse que morreu. O cara morreu. Aí não morreu. O camarada disse, rapaz, se mudou da cidade dele para uma outra cidade. Chegou lá e disse, chegou numa casa comercial pedindo emprego. Aí disse, rapaz, como é, o que você sabe fazer? Ele disse, de tudo um pouco. Aqui você está vendo, minha loja é de vender santo. Você conhece todos os santos? Eles conhecem.
Pois me diga, esse aqui, aí ele disse, foi dizendo um bocado de santo. Tá bom, pois começa amanhã. Tá bom, aí ele foi no dia seguinte para começar a trabalhar. Chegando lá, o dono da loja disse, pode ficar aí que eu vou ali no banco, depois eu volto. Tá bom. Na hora que o dono da loja saiu, chegou um cidadão e disse, você tem São Jorge? Aí ele disse, tem. Aí ele trouxe a imagem de São Pedro. Aí o cara disse, rapaz, isso aqui é São Jorge? Ele disse, é. E cadê o cavalo? Ele disse, não sabia não. São Jorge não tem mais cavalo não, rapaz. Ele tem um Fusca, olha a chave aí. Valdir Araújo. Valdir, você também é um colecionador de histórias, de artigos. Você inclusive tem toda a história de Lampião, né, Valdir? Tenho todas as histórias, tudo da vida de Lampião, eu sei um pouco. Eu tenho 4 livros de Lampião, inclusive um que contém a vida toda de Padre Cícero Romano Batista, que era o padrinho de Lampião, onde o povo ainda hoje venera a imagem do Padre Cícero como um santo milagreiro, mas pelo que está escrito, ele era simplesmente um padre. Valdir, para finalizar, eu quero que você recorde um pouco da sua vida escolar aqui em Elesbão. Você se destacou muito aqui, inclusive, na escola José Martins. Qual a recordação escolar que você tem do José Martins, alguns professores, alguns amigos, se você quiser elencar aqui, fique à vontade. Neto, é o seguinte, no lado escolar eu tenho um filho que ele está dando determinados trabalhos na escola porque ele tem muita energia e o nome dele é Vinícius Cabral de Araújo e ele está me dando um pouco de trabalho, mas ele não está fazendo mais do que herdar, que eu dei muito trabalho a Socorro Salles, Geni Coimbra, a dona Neide Mozila, a dona Mozila, e todo mundo eu botava apelido, todo mundo, meus amigos, inclusive a Raimunda ainda hoje se lembra de determinadas, a Raimunda sua mãe, ainda hoje se lembra de determinadas passagens com a saudosa dona Mozila, dona Mozila, que eu chamava, era Moquila, mas era... E o Miguel Leal? Maria, Miguel Leal, ninguém aguentava Florentino, mas era tudo de uma época só dava trabalho. E hoje os nossos filhos, quando dá trabalho, a gente acha ruim, mas a gente só sabe o trabalho que o filho dá quando ele é pai. Nesse caso aí o Vinícius não tá roubando, ele tá herdando. Tá herdando, rapaz, mas a gente... reconhece que era danado. Era, quando a gente passa por determinada coisa, não quer que o filho passe, não é? Tá certo. Valdir, eu quero agradecer, satisfação conversar contigo, saber um pouco da sua vida e sempre se colocar à disposição, sempre que você julgar necessário, algo que você queira inclusive divulgar aqui no painel popular dos seus trabalhos, alguma pesquisa, a gente vai agradecer muito a sua participação. De pronto a gente quer uma vez mais te agradecer por essa oportunidade de te entrevistar e se colocar à disposição. Muito obrigado, Valdir. De nada, Zé Neto, eu quero agradecer a você pela consideração de ter me dado essa oportunidade de dizer alguma coisa da minha vida. Agora, em outra oportunidade, eu tenho certeza que vai surgir, nós vamos falar não do Valdir Araújo, não. O Valdir Araújo vai falar só do Lampião no seu programa Painel Popular. Inclusive, você me pegou de calça curta nesse momento e eu estava lá em casa. Nesse exato momento, você me telefonou e eu vim prontamente lhe atender e eu tenho muito a agradecer.